Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. Eu sou a Bruna Sena. Bora para mais um Toca o Sino podcast? Bora. Vamos. Continuar basicamente o último, né? E esse aqui vai ser loucura. Loucuragem. É dedo no... Exposed. Dedo no... Que isso? Ok. No like, dedo no like, dedo Dedo no no like. Falando nisso, se inscreve aí no canal Exatamente. pra acompanhar a gente, não perder nenhum episódio que tá um melhor que o outro nessa segunda temporada aí, né? E compartilha, A né? gente tá aí sempre gerando insights pros empresários pra construírem seu processo comercial com Compartilhando alta campo de performance. E, né, compartilha também com outros sócios, enfim, com colegas que são empresários também pra gente chegar a mais gente. Boa. Hoje vamos falar de um negócio um pouco diferente. Então, só para contextualizar para a galera, a gente deve estar lendo o nome do título aí, talvez o jogo dos 7 erros, Cleão. Vai ficar O isso? jogo dos 7 erros, os erros que a gente cometeu no time comercial esse ano. Exatamente. Então, desde esse. A gente tem hoje uma empresa de terceirização, que eu tenho um time comercial. Hoje um time comercial de 25 pessoas. Cheguei a ter 33 pessoas nesse time comercial. E ao longo dessa trajetória, a gente teve muitos acertos, inclusive contei no episódio anterior bastante acertos, bastante coisas que a gente fez que gerou resultado. E agora eu tô resolvendo fazer um podcast para falar desses erros, né? O que a gente cometeu de errado, o que a gente fez que não funcionou e que a gente não se orgulha. E para contextualizar, a gente cresceu esse time de maneira muito rápida nos últimos meses por conta de alguns clientes que a gente pegou. E a gente foi pegando alguns clientes grandes que exigiam um crescimento super acelerado. E, cara, para crescimento acelerado, às vezes vem primeiro o progresso e depois a ordem. Só que quando a gente vai olhar para a ordem, a gente percebe erros gravíssimos que a gente foi cometendo e que impactaram nos nossos resultados, que fizeram eu perder dinheiro, que fizeram eu gastar mais, que fizeram eu talvez até perder algumas pessoas boas no meu time. E olha que a gente ainda se preocupou bastante, bastante com a galera, mas possivelmente isso fez com que a gente perdesse algumas pessoas boas aqui dentro. Também. Então eu vou abrir o jogo e vou falar as merdas que a gente fez, né? As merdas. Esse é o nome do título. As merdas que a gente fez nos Ficar no últimos ventilador agora. 6 meses. E é importante a gente destacar isso porque se isso acontece com a gente que tem os processos definidos, as coisas bem estabelecidas, imagina com quem não tem, né? Então é bem importante, eu acho que a gente trazer essa vulnerabilidade para as pessoas tomarem consciência de que elas precisam ter isso e que, ainda que elas tenham, pode acontecer os erros, né? Devem acontecer os erros e a gente aprender com esses erros. E é o que a gente faz, né? A gente erra, mas a gente não persiste nesse erro, né? A gente pretende cada vez aprimorar mais as coisas para que eles não aconteçam. E eu acho, Cleon, só complementando, João, que o principal ganho que a gente tem nisso é conseguir corrigir rápido, né? Perfeito. Olhar para aquilo que realmente, pô, isso aqui não tá bacana. Contratamos errado, precisa desenvolver isso, ou realmente já desliga logo. Então a gente consegue mapear muito mais rápido tendo o processo. Então, com certeza, vale muito a pena ter o processo. Só que ele, né, não é a prova de erros, né? Ele Perfeito. vai acontecer. Maravilha. E começando com isso, né, Brubs? Acho que a gente já pode falar das contratações. Então, a gente contratou errado algumas vezes. Então erro 1. Erro 1, contratações erradas. Então, nós contratamos errados. A gente contratou algumas pessoas por indicação, que a gente já conhecia, confiamos em outras pessoas. Então, teve uma contratação muito clara de uma pessoa que ela já chegava jogando e ela veio e ficou um tempo e logo a gente teve que tirar porque não funcionou. Isso atrasou a operação. A gente contratou uma outra pessoa que naquela expressão, não, ela fala bem, ela vai funcionar, tem que treinar, e o nosso processo de treinamento que era para ser 7 dias, com essa pessoa demorou 14 porque ela não conseguia executar. Então esse foi um grande erro, assim, né? Então contratar muito rápido, às vezes faz com que você ignore algumas coisas. Não, eu preciso de gente, eu preciso. Tá, contrata esse.
Então, acho que o primeiro erro foi algumas contratações erradas. Uhum. Então, assim, de cara eu consigo perceber duas contratações que a gente fez que não, não deveríamos ter feito. Não fez sentido. Tem uma Uhum. terceira também, que foi uma pessoa que também veio e ficou muito pouco tempo, né? E logo saiu, que também não fez sentido ao longo dessa jornada. Uhum. Ahn, eu acho que outra, outra contratação que a gente pode olhar foi. Eu queria citar os nomes, mas não dá pra citar nome, né? Foda. Tem que ter um filtrinho aí. É, então, mas acho que foram três contratações assim de pessoas que talvez não tinham nem nível cognitivo para estar com a gente. Uhum. E duas não tinha, não, uma tinha, mas não tinha o comportamento. A gente foi muito mais Uhum. pelo, pô, esse Momento, cara né? já performou, a gente sabe como é que funciona, então vai funcionar aqui dentro. E aí Eu acho que deu é pelo ruim. momento também, né? O momento exigia uma agilidade de contratação e um volume. Uhum. Uhum. E acho que daí fez diminuir o filtro, talvez, Uhum. e cegar para alguns pontos que deveriam ser enxergados. E a gente acaba acelerando o processo, mas às vezes É, não vale a pena essa aceleração, né? e aí tem um ponto que a gente começa a tolerar algumas coisas que a gente não costuma tolerar por Sim, conta disso, Uhum. né? sim. Então, esse erro de contratar a pessoa que talvez não tenha as características que você busca, que é diferente do teu time, que não tem o mesmo ritmo e energia, Uhum. ele nos impactou. Porque Então a gente já puxa para um segundo É. erro. A pode gente ser? Seria então tolerar alguns comportamentos inaceitáveis? Eu acho que o segundo erro é aceitar erros no processo. Uhum. Então a gente mapeia processo, a gente desenha processo, a gente constrói processo, mas a gente tolerou algumas coisas, cara. A gente tolerou CRM não preenchido. Uhum. E aí isso a gente perde um pouco de controle. A gente tolerou testes sem controle. Entramos numa parte de temos que testar coisas diferentes, temos que testar as coisas Uhum. diferentes e por um momento a gente viu várias pessoas querendo testar coisas diferentes no momento que não estava gerando resultado. Uhum. E aí o que que a gente perde? O nosso maior bem. O performance. nosso Uhum. maior. Não, não é por fazer, a gente perde o nosso maior Ah, diferencial, tá. que é a Processo. Que é padronização. Sim. padronização, seguir o processo. Então, quando todo mundo faz de um jeito, a gente não tem um jeito para ser feito. Uhum. E Sim. aí isso aconteceu também. Boa. Uhum. E esse foi um erro grave. Testar Uhum. demais também não é. Testar, É, sem um controle, sem um né? controle, sem uma É, permissão. acaba Faltou muito perdendo isso. o rumo, né? É, Uhum. testar sem premissa. Uhum. Não entender qual que é a premissa do teste. Uhum. Então, acho que a gente teve alguns testes, mas assim, quando eu olho, a principal foi permitir que as pessoas não preenchessem CRM. E quando eu falo permitir, não é que eu falava assim, pode não pode não preencher. Mas foi não repreender, não dar feedback Uhum. e não Tolerar, né? foi tolerar mesmo, assim, beleza. Cobra, mas beleza. Uhum. Ah, só que o CRM ele é uma parte muito importante pra gente. Uhum. Ele nos dá muitas informações. Então, errar no preenchimento do CRM Errar em gestão, né? é errar em gestão. Uhum. E tolerar esse erro é errar em gestão. Foi um erro de gestão muito grande nosso esse. Foi um Uhum. erro muito grande de gestão. Deixar acumular lead no pipeline, ah, Não e rodar não rodar base. base, Uhum. aí não fazer os follow-ups, permitir que o time não faça os follow-ups porque ele estava olhando só para entrada, Um né? volume muito grande de Pelo leads na volume muito grande de entrada. lead. Uhum. Então esse erro ele custou caríssimo pra gente. Uhum. Custou performance, custou atrito com o cliente, Uhum. custou E a gente dinheiros, afeta a né? escala, né? Afeta a escala. Sem gestão, a escala fica comprometida, né? Exatamente. Uhum. E a gente fala, né? Ah, não existe escala sem gestão comercial. Entendeu? Vender te gera receita, mas é a gestão comercial que te permite escala. Uhum. Perfeito. Então, falhar nesse ponto de gestão, que a maioria dos erros que a gente vai falar aqui vai ser
vai remeter ser à a gestão, gestão, né? né? Porque é Uhum. basicamente isso que a gente faz, gestão. Mas então o CRM é um erro grave, É um assim. erro grave até porque, João, ele acaba comprometendo os nossos números, né? Quando a gente vai fazer uma análise dos dados, se o CRM não está de acordo, não está com os checks devidos, com as atividades preenchidas, a gente está olhando para um número que não é real. Exatamente. E isso é muito grave. E a gente não consegue extrair a foto ideal da operação, né, do que está Uhum, acontecendo, né? Então não fica com esse raio-x completo quando uhum, eu aceito esse erro no CRM. E aí o que é que acontece? Quando eu erro no CRM, a gente começa a criar um monte de processos por fora para tentar corrigir. Então a gente criou N planilhas por fora para tentar garantir alguns números que, se a gente não tolerasse que as pessoas deixassem de fazer, uhum. a gente não precisaria ter 3 ou 4 ou 5 planilhas para controlar alguns números Exato. que a gente precisa controlar, como sessões previstas, sessões realizadas, Uhum, que o CRM ele poderia entregar uhum, caso a gente tivesse firme nele, se a uhum. gente não tolerasse não preencher. Exato. E quando a gente fala em erro de CRM é não dar check em atividade, não mover card, acumular lead na base sem descartar, Uhum, não colocar em alguns momentos o motivo de descarte uhum, correto para descartar o cliente, não selecionar a objeção pelo que o cliente trouxe, uhum, não trocar o dono do negócio, então fica um negócio em nome de outras pessoas. uhum, CRM também com automação errada, duplicando uhum, lead, ou card de lead o tempo inteiro. uhum. Então, cara, olha a quantidade de erros que a gente fez no CRM, que olhando isso e vendo que a gente performou, a gente poderia ter performado muito Muito mais. mais. Uhum. Aí deixa a gente um pouco às cegas, né? Então não deixamos de ter resultado, mas com certeza poderia ter aumentado em muitos nossos números, justamente por essa bagunça que acabou ficando em alguns momentos, né? E tudo aí relacionado à nossa questão de gestão, né? Uma falha aí na nossa gestão. Exatamente. Depois de CRM, terceiro erro, promoção errada. Chegou no momento da operação, que era um momento muito decisivo, a gente precisava crescer muito rápido. E tinha algumas pessoas que elas não estavam com um comportamento adequado. Só que a gente teve que tomar uma decisão, que foi bem difícil. Eu não conseguia demitir todo mundo, porque eu precisava daquela pessoa, ela já sabia o que fazer. E a gente resolveu, em vez de demitir, tentar dar uma chance para a pessoa promovendo. Uhum. Então eu promovi essa pessoa, mesmo ela não merecendo, e não era nem por números, era por comportamento. Eu promovi uma pessoa mesmo ela não merecendo. E quando eu promovi essa pessoa mesmo não merecendo, eu continuei com alguém com um comportamento que, por mais que a gente dê feedback, a gente sabe que esse comportamento dessa pessoa não seria o comportamento que a gente quer para nossa empresa. E ela Uhum. vai ser desligada, teve que ser desligada, né? Então essa promoção errada custou, porque essa promoção errada permitiu alguns burburinhos dentro da empresa, algumas falas, algumas coisas que prejudicaram a gente. Então eu Uhum. promovi Uhum. uma pessoa de maneira errada. Você percebeu que isso acabou contaminando algumas pessoas? Qual que é a tua análise mais profunda disso? Pode ser, na época da promoção não contaminou, Uhum. mas deu um recado que eu não queria dar pro time. De alguns comportamentos que poderiam ser. A gente vai falar depois, né, Hum. no próximo erro, mas deu um recado pro time de alguns comportamentos que, meu, se acontecer, aconteceu, entendeu? Uhum. Então, eh, essa promoção errada foi uma delas, né, que, que pegou um pouco. Aí a gente vai para outras promoções que a gente fez de maneira errada, mas não tão grave assim, mas então tirar alguém que estava performando muito bem e levar para um cargo de liderança onde essa pessoa ainda era crua, né? E ela não conseguia ter uma parte de energia emocional suficiente para lidar com as pessoas. Então, essa pessoa ela tinha que ir para um próximo nível de cargo, mas não era para a função que a gente precisava na hora. Uhum. E aí, para corrigir isso, eu tive que fazer uma próxima promoção para equilibrar, construir um time com 2 coordenadores na época, Uhum. com 2 líderes, né? Porque eu tinha uma pessoa muito boa em processo, que conseguia treinar as pessoas, só que era uma pessoa que talvez tinha dificuldade de cobrar do jeito certo, de manter as pessoas gerando ritmo, Energia, né? energia.
Exatamente. E eu precisava disso, né? Então, promover as pessoas erradas, em alguns momentos da empresa foi um erro. E aí, é, olhando assim mais a fundo, né? Quando a gente falou lá até mesmo de contratação, é, contratar as pessoas erradas, talvez contratar alguns amigos que não vieram com foco total aqui dentro também pesou bastante. Foi um erro que a gente fez. Então a gente contratou uma pessoa que a gente criou uma expectativa sobre ela, mas no fundo ela tinha alguns comportamentos que não iam funcionar aqui dentro e talvez a gente já sabia que tinha esses comportamentos. Só que como ela era muito boa, a gente tentou fazer dar certo. E aí veio e não funcionou. Assim, não é que gerou um impacto negativo, mas a gente tolerou alguns comportamentos ali que não deveriam ser tolerados. E aí das contratações, vem para as promoções erradas. Então, eu acho que teve uma também que foi muito forte, que quando eu desenhei o início do ano, ah, e eu tinha alguns alinhamentos com algumas pessoas, eu quis mais que algumas pessoas que elas tivessem uma importância dentro da empresa. E eu acabei sendo cobrado por isso, no sentido de, eu não me enxergo nessa posição porque eu não me sinto parte dessa posição. E no fim do dia eu tava querendo mais do que a pessoa. E por isso que ela não se sentia. Porque ela não tinha determinados comportamentos, então não tinha como eu fazer aquilo acontecer. E isso foi um erro muito grave. Porque aí a gente começou a ter, de novo vai para comportamento, né? Mas começou a ter algumas ideias que foram tragas para dentro da empresa que prejudicou muito a gente. Então, uma pessoa que tinha um alto nível de influência em muitas pessoas e eu querendo mais do que ela não se enxergando, ela priorizando outras coisas dentro da empresa ou outras coisas na vida dela, acabou, no momento que a empresa tinha um ritmo diferente, ela acabou não se encaixando e trazendo comentários ruins que afetaram outras pessoas aqui dentro, que deu em algum momento a gente percebeu que deu um problema, que tinha uma certa influência dessa pessoa, né? Você acredita que se tivesse feito mais acordos claros com essa pessoa, poderia ter sido diferente ou não teria muito o que Não, fazer eu nessa acho que a questão situação? não era acordo claro, acho que a questão era ah, ter tomado uma decisão que tinha que ter tomado antes. Não Que tinha muito eu o acho que que corrigir. exatamente. Eu acho que eu insisti em querer fazer essa pessoa querer e eu poderia, não, você não quer, tchau, Beleza. benção, continua brother, mas vai lá pro que você quer fazer e eu fico aqui porque eu teria evitado algumas coisas, né? Já tava na cara desde o início, quando eu tinha uma pessoa com um comportamento e outra pessoa com outro comportamento e as duas tinham a mesma função. É Ah, legal que ontem a gente tava falando sobre isso, né? Que a cultura, ela é feita, ela é estabelecida muito nas decisões difíceis que Bruno. a gente precisa tomar, né? Aham. Então, acho que é muito isso. Era uma decisão muito difícil que tu tinha pra tomar. Aham. Não foi meio que tomada no modo certo ali, no momento certo. Isso deu uma quebrada na cultura. E aí é um trabalho árduo pra conseguir restabelecer. Uhum. Muito árduo. Muito árduo. Então, esse foi o segundo erro, né? Promoções erradas. Não, terceiro erro. Esse Terceiro. foi. Terceiro, isso. Então vamos lá, né? Contratações erradas, aceitar erros nos processos, no CRM. Então, o erro do CRM. Promoção errada. E o quarto erro, que acho que linka muito Já das deu coisas que a gente uma fez. uma pinceladinha, mas tolerar comportamentos inaceitáveis. Tolerar comportamentos inaceitáveis que estão escritos, que estão claros para as pessoas. Então a gente tolerou em alguns momentos a mediocridade. Então, cara, a gente tinha algumas pessoas muito boas, ou uma pessoa muito boa, que gerava resultado muito bom. Só que ele poderia gerar muito mais. E aquilo me incomoda até hoje, de ver um potencial sendo desperdiçado do jeito que foi desperdiçado. Então a gente tolerou isso. A gente, mas pô, essa pessoa gera esse número, essa pessoa gera esse número. Mas, cara, pelo o tempo que ela demora pra gerar esse número, ela poderia gerar o dobro. Então esse foi um comportamento que a gente errou em aceitar. A gente aceitou as pessoas
começarem a faltar. Ah, porque eu fiquei Verdade. doente, porque isso aqui, porque eu tenho um móvel. Então começou a... Abriu demais essa porteira da falta. Uhum, Abriu demais essa porteira de liberar as pessoas no tá tudo bem. uhum. E E aí isso impactou gravemente. a gente tem duas regras, né? São É, 4, na verdade, mas duas regras relacionadas a isso. Não mentir e não dar migué. exatamente. Verdade. Então a gente quebrou as nossas regras. Sim. Algumas vezes. Uhum, E até que a gente teve que resolver isso, né? uhum. Então a gente passou por um período muito difícil. Então em novembro, setembro, quer dizer, foi um mês que, pô, tinha 30 pessoas no time e não teve um dia do mês inteiro, dos 30 dias, que eu tive o meu time inteiro trabalhando. Sempre tinha alguém Uhum, faltando, ou porque estava doente, ou porque tinha algum compromisso, ou porque tinha alguma outra coisa. uhum, Então eu tolerei demais. Porque eu achava que do outro lado a galera tava entregando muito, a galera tava trabalhando demais, muitas horas, então, pô, se a galera tá entregando, eu não posso ser cuzão aqui desse lado, né? Então, vai lá, resolve os teus BO aí. uhum, Porque o outro dia o cara tava trabalhando muitas horas. uhum. Só que não, eu tinha que separar as coisas. O cara tava trabalhando muitas horas, ele tava ganhando por isso. Uhum. Ahn, Você acredita que foi bom demais em alguns momentos? acho que sim, né? A gente até brinca, né? Que, Uhum. pô, é muito ruim tu perceber que tu errou por ser bom demais, né? Uhum. E que poderia aquele erro, poderia ter sido bom demais se todo mundo tivesse maturidade suficiente para lidar com Perfeito. aquilo. Então, às vezes ser bom demais é um erro, porque às vezes Uhum. você tem que ser um pouco meio rígido para as coisas acontecerem. Uhum. Uhum. Cortar algumas coisas, né? Saber que a cobrança ela tem que ser um pouquinho mais incisiva, né? E a gente acaba passando o pano para algumas situações, mas aí acaba tendo esse tipo de resultado no final, né? Mas faz a gente aprender bastante também, né? É. E, e esses comportamentos, a gente pode citar outros comportamentos, como é, não seguir as nossas regras em alguns momentos, né? Uhum. Então, meu, hoje eu não vou conseguir presencial. Assim, não. Tá, beleza. E aí, por muitas vezes, a gente passar um pano Uhum. porque a gente precisa da pessoa no momento. Então, tolerar esses comportamentos, tolerar alguns confrontos no meio da operação, que Uhum. não, isso não pode acontecer, em algumas situações chave. Eu acho que tolerar alguns comportamentos como, aí volta lá do não preenchimento de CRM, Uhum. Para mim isso, também a questão de alguns testes, porque aí entra muito naquele jogo na minha cabeça do dar migué. Então, tu tem um direcionamento muito claro, tu tem o processo a ser seguido. Ah, não, mas quem sabe eu faço isso aqui? E vai lá e começa a fazer sem pedir uma determinada autorização, uma permissão. Então, isso para mim foi uma situação bastante delicada também. Não sei o que você acha, Uhum. Cleon. Eu acho que falta de alinhamento, né? Uhum, De ter essa regra bem estabelecida. estabelecido. Pô, se tu vai testar, fala comigo antes, né? Uhum, De... A gente precisa ter um controle desse teste, né? uhum. E uhum. quando tu não tem esse alinhamento, é um comportamento que a gente acaba aceitando, tolerando de maneira É, errada, né? e aí vou trazer exemplos, né? Então, pô, teve uma vez que um funcionário, ele falou que não ia vir no sábado, e a gente era um sábado obrigatório pra gente. Teve outro funcionário que fez uma cirurgia e ficou alguns dias fora e não melhorava, não melhorava, não melhorava, não melhorava, não melhorava. E, cara, ele acabou com a operação. E eu não sei, e a gente não tem certeza se ele não tava só dando migué pra Uhum, relaxar em casa. uhum. Entendeu? Isso aconteceu duas vezes, com duas pessoas Pesado. diferentes. Uhum, Aí depois a gente resolveu isso. E aí uhum, foi onde eu e a Bruna sentamos e resolvemos. uhum, Esse comportamento foi muito ruim. O uhum, comportamento de não dar recado, não avisar o que tá acontecendo, de uhum. simplesmente desaparecer. Ou o dia que decidiu voltar, só voltar? Não se apresentar? Uhum. É. Muito estranho, Uhum. né? Uhum. Cheguei. É. E não comunica. Isso foi uma questão de comunicação que teve um alinhamento, né? Um feedback bem Uhum. é, incisivo, assim, da nossa parte ali. E outro erro que a gente acabou tolerando, João, foi que quando a gente combina, né? Que o nosso modelo de atuação é presencial, né? E quando a gente tem alguns combinados, por exemplo, o fechamento ou um lançamento de um cliente importante, enfim, datas específicas que, meu, tem que todo mundo vir e é presencial. Aí simplesmente o colaborador manda pra gente, não posso ir no presencial, vou fazer de casa.
né? E em algumas situações a gente acabou deixando passar e tolerou. Não, tudo bem. A gente precisava que o cara fizesse o volume, precisava que ele entregasse. E a gente tolerou. Algumas situações a gente já conseguiu corrigir, proibiu, né? E, tipo, não, então não faz, né? Sim. Então é melhor não fazer. Você tá liberado, não, fica tranquilo, fica em paz. Mas teve algumas situações que a gente cometeu esse erro, assim, de deixar e sendo que a nossa cultura ela é no presencial. E isso acaba o quê? Se desdobrando e isso acontecer de novo, de novo e de novo. E a gente acaba perdendo a mão, né? Exatamente. E aí é a permissividade que a gente deu, né? Uhum, Então a gente tolerou isso e deu o recado pro time. Uhum. Então esses comportamentos inaceitáveis aqui dentro não uhum. vão funcionar. A gente tolerou. Não é que a gente tolerou, né? Mas a gente se permitiu rolar uma rádio peão. E isso foi talvez um dos pontos mais graves que aconteceram aqui. A gente tinha que ter cortado a rádio peão pela raiz já no início. Uhum. A gente não fez isso. E Que a é gente sabe A disso. gente sabe disso e é onde gera a questão das reclamações, que é algo que a gente também nunca tolerou Sim. e É. acabou passando muito. Uhum. Então a gente viu acontecer um discurso, a gente tentou ficar suave, ficou tranquilo em cima dele, mas a gente tinha que ter chego e cortado o mal pela raiz. Então a gente tolerou uma rádio peão aqui dentro, onde surgiu uma história, onde surgiu um contexto que não era real. Não E aí era? aquilo criou um clima de insatisfação muito grande em todo o time, porque foi contaminando todo mundo. E não era real. E se a gente tivesse cortado lá no início, quando a gente descobriu, acaba com isso aqui, tá fora, não vai funcionar mais, teria resolvido. Então a gente tolerou essa rádio peão que é contra nossas regras, né? Então a gente Exatamente. tinha as regras claras e a gente ah, acabou alguma dessas regras não sendo cumpridas. Então tolerar o não cumprimento de regras foi um erro grave pra Muito gente. grave, muito grave. E aí a gente vem pro quinto Quinto erro. que esse é o que mais me dói. Esse eu assumo total responsabilidade. Uhum. Que é o erro dos números, cara. A gente errou muito em número. A gente errou muito em preenchimento de planilha. A gente errou muito em preenchimento de radar. A gente errou muito em preenchimento de dados para enviar para cliente. A gente errou demais. E eu permiti isso. E eu permiti porque eu não botei a mão para, se tá errando, por que eu não vou lá e faço? Porque eu sei se eu faço, não vai ter esse tipo de erro. Porque eu presto atenção, mas eu permiti esse erro de preenchimento de dados. E meio que foi um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Isso não é profissional. Errar no preenchimento da planilha não é profissional. Todo dia a gente mandar um número errado, não pode. E, cara, esse erro custou caro pra gente. Custou muito caro pra gente. E ainda mais pra gente que é uma empresa de gestão, né? É. Que faz gestão, que vende isso. Bastante delicado. E tá totalmente linkado também com aceitar o erro nos processos de preenchimento do CRM, e aí já vem lá da base. Se o pré-vendedor, ele não deu o check, ele não preencheu adequadamente o agendamento, ele não fez, já nasceu ali e a gente só foi aceitando, tolerando e chegou lá na gestão. E aí passa para o cliente uma planilha errada, números errados, e corrige. E isso fica muito ruim para nossa imagem, né? Para nossa reputação. Passa vergonha, passa uma falta de credibilidade. E olha, e a gente sabendo que a gente faz tudo com muita dedicação e com muitas horas de trabalho. E aí errar no básico, e aí eu não botando foco em algumas dessas coisas, né? Eu delegando e não fazendo o último check gera esse tipo de situação. Então, erro nos números é um erro muito grave, que aconteceu algumas vezes. De pegar e mandar um relatório para o cliente, tá com o número errado. De mandar um reporte diário, tá com o número errado. De calcular comissionamento errado e pagar errado para as pessoas. Então, esse erro foi muito grave. Foi uma merda enorme que a gente cometeu. E isso prejudica a nossa operação de diversas maneiras. Então, cara, esse acho que é um erro pesado. Esse é bem pesado. Um Até erro um clima dolorido. ficou tenso aqui. Exatamente. Clima tenso entre os brothers. E aí, e disso uma vez eu chamei todo o time responsável por números e dados, né? Chamei lá embaixo e dei um comidão de rabo. Deu mesmo. Olha. Porque É cara, sério. não tava dando mais. As pessoas tinham que entender a responsabilidade daquilo que elas estavam fazendo. Mas é isso que é legal, né? Houve o erro, obviamente, né? Mas tu ter essa postura demonstra o nosso profissionalismo, né? Apesar de ter tido o erro ali de
de errar nos números e tal, mas é importante tu ter essa postura de gestão, de gestor, pra gente conseguir contornar isso e não, talvez a gente não é perfeito, né? Mas Uhum. evitar o máximo possível esse erro daqui pra frente, né? Então ter essa Uhum. postura é bem importante. Exatamente. O sexto erro, cara, que a gente pode falar foi erro no comissionamento. Porque eu tinha uma perspectiva de como seriam as coisas, elas foram um pouco diferentes, e eu acabei errando no ponto de não privilegiar os bons. Eu acabei tendo uma política de comissionamento que não importasse quanto que a pessoa produzisse, ela ia ganhar proporcionalmente. Uhum. Então, eu não privilegiava quem produzia mais. Uhum. É óbvio, quem produzia mais vai ganhar mais, porque comercial sempre você ganha conforme a tua produção. Só que assim, essa pessoa ganhava proporcionalmente, porque era pelo mesmo número de vendas, Uhum. a pessoa que produzia menos. Uhum. E aí o que aconteceu? Com os contratos que a gente tinha, com a margem apertada em alguns momentos, eu acabei deixando muito dinheiro na mesa porque eu paguei muito para quem não deveria e poderia ter pago mais para quem eu já paguei bem. A gente pode dizer que é o método de reconhecimento bola de ouro, né? Ablei. Badunts. Inclusive, olha, nem vamos entrar nesse assunto. Mas assim, esse erro na faixa de comissionamento ele foi ruim. Porque, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento, 40 mil reais a mais a gente poderia ter pago, 40 mil reais a menos eu poderia ter pago de comissionamento Uhum. se eu já tivesse o modelo de comissionamento que a gente aplicou. Nossa. 40 mil reais é Pô, um bom um dinheiro. dinheiro que faz falta hoje no caixa, Sempre faz. né? No caixa, no bolso, em qualquer lugar, numa reforma, Na verdade. Uhum. com 40 mil reais. Muito dinheiro. Ficou pronto esse número agora. Uhum. Então esse foi um erro bem grave na nossa operação. Pagar comissionamento do jeito errado, não privilegiando quem performa mais. Uhum. Como é que a gente fez isso? Dividindo por faixas, curva ABC, faixa de comissionamento por performance de vendas. Então, quem entrega mais recebe proporcionalmente mais. Quer dizer, recebe mais. E não só mais proporcionalmente a outra pessoa, não. Recebe mais em escala maior mesmo, né? Uhum. Então, a gente começou a fazer isso para privilegiar, que é bom. Porque, pô, se o cara me entrega 50 vendas, ele tem que ganhar mais mesmo, assim. A porcentagem dele tem que ser maior. Não só é a mesma porcentagem, só que ele vai ganhar mais só pelo volume. Não, a porcentagem tem que ser maior do que o cara que me entrega menos. Isso, querendo ou não, acaba até mexendo um pouco com a performance das pessoas, Sem porque o dúvida. cara tem que se movimentar mais para Tem. entregar e ganhar mais, né? Senão fica muito confortável. Faço Aham. 10 vendas no mês, ganho um valor X, que é igual o cara que fez 50 vendas. Pra mim tá bom. Tá errado, Uhum. né? Fica muito Eu acho que confortável. é muito isso, assim, a gente saber estimular, né, essa performance do cara não tá acomodado, né? Aham. Acho que é bem importante. Uhum. Ah, e acho que o sétimo erro foi... A gente vinha de um ritmo muito acelerado e com muito barulho, muito ritual, muita rotina. A gente começou uma série de escutas de ligações, a gente começou a perceber muito barulho nas ligações. Uhum. E a gente foi meio que drástico, cortando o barulho de uma venda. E aí caiu a energia das comemorações. E quando caiu a energia das comemorações, caiu a energia do time. Uhum. E essa queda na energia do time influenciou. Uhum. Influenciou no ritmo, influenciou na operação, porque foi perdendo um elemento muito forte da nossa cultura, que era a comemoração. Um diferencial da nossa cultura, né? A questão É. do barulho, o comercial é barulho, é gritaria, só que chegou num ponto que estava exacerbado. A gente percebeu isso realmente, que estava atrapalhando sessões, as ligações. Então foi necessário fazer esse corte, mas ele foi muito na raiz, né? É, Aham. E aí acabou realmente baixando a energia do time e as pessoas começaram a meio que reclamar sobre isso, né? E com total razão. sim. Tanto que a gente voltou, né? E a gente começou aí a gradualmente encontrar um caminho melhor para essas comemorações acontecer. E até trouxe apetrechos novos, apito, vuvuzela. A gente tem um Galinha, frango. Cadê o frango, Matheus? Aperta o frango aí. machuga. O machuga. Aperta o machuga. Então, esse erro na cultura... Aí, ó. Esse erro na cultura... Joga aqui, joga aqui. Famoso machuga. Esse erro na queda da energia na cultura foi forte, assim, né? E aí também de talvez dar benefícios demais. Uhum. Então,
Nessa parte de cultura a gente errou, bonifica tudo, comemora muito, é pizza, não sei o quê, e aí as pessoas começaram a ficar mal acostumadas também. Então esse foi um erro que a gente faria diferente hoje. E esse episódio tem até um tom mais dramático, porque são erros que custaram dinheiro pra mim, custaram performance, e a gente perdeu algumas pessoas por conta disso. Eu tô te sentindo um pouco abalado. Então, óbvio, né? Falar clima. dos nossos próprios erros. Sim. E, cara, e aí eu queria resumir esses 7 erros com um erro que pra mim foi o principal erro que eu cometi de todos esses, que foi ter forçado demais. A gente sabia que a gente precisava de um nível de performance muito rápido, porque senão não seria viável. E eu exigi demais de muitas pessoas. E esse erro foi o que me custou mais caro. Foram 3 meses para 4 de muitas horas de trabalho de todo mundo. Isso acarretou com um mês de setembro péssimo. A gente foi do recorde ao pior mês de produção. Porque as pessoas esgotaram. E aí eu perdi pessoas porque estavam trabalhando demais, espanaram, não quiseram mais aquele ritmo, não conseguiam ver mais a possibilidade. E aí eu forcei demais. Já eu estourei meu time em alguns momentos, porque a gente trabalhou muitas horas. Não todo mundo, mas um bocado de gente. Que acabaram até cansando um pouco fisicamente em alguns momentos. E aí isso foi onde um mês de setembro, onde a gente teve um monte de gente faltando por conta disso. E esse foi o principal erro. Eu tinha que ter dosado, eu tinha que ter colocado um limite nisso e colocado um limite com o próprio cliente, né? Talvez ter não sido tão positivo. Não, isso aqui não vai dar pra fazer. A gente trabalha com a corda esticada o tempo todo, chega uma hora que ela arrebenta, né? Exatamente, foi o que a gente foi fazer. Entra muito numa crença de capacidade que a gente tem de entregar, de fazer. Então, não vou falar não, né? Eu vou dizer sim, eu vou entregar, eu vou fazer. Só que aí chegou num ponto que a gente parou de olhar para produtividade e começou a olhar no número, pro resultado. E, ok, vamos olhar pro resultado. Mas de que maneira que a gente vai olhar? Com qual lente que a gente vai olhar? Sim. E eu acho que esse foi realmente, eu concordo muito, foi o principal erro, assim. Eu acho que Acabou estressando muito o time num Exatamente. um longo tempo, que uma coisa é um mês você trabalhar dando aquele sprint, mas aí ao longo de 90 dias é bastante tempo, né? E aí a conta ela não fecha no final. Eu acho que a gente, como líderes, a gente tem perfis muito complementares, assim. O João tem um jeito de lidar e pensar, tu tem um jeito de lidar e pensar, o Matheus também um jeitinho dele mais rígido um pouco. Mas eu acho que esses nossos perfis se complementam muito, porque eu penso de um lado, o João pensa de outro, e a gente se completa nessas ideias, assim, de como lidar com esse ritmo, né? Acho que se tivesse só o meu modo de pensar, não ia ser tão legal. Se tivesse só o modo do João de pensar, não ia ser tão legal, da Bruna, enfim. E eu acho que uma coisa que, apesar de a gente estar falando dos erros, mas eu trazendo um acerto aqui, é a complementariedade dos líderes, eu acho que é bem importante aqui para não ter essa puxar de um lado só, né? Então acho que esse é tudo que a gente fez acarretou nesse grande erro, né? E foi que eu ficava frustrado que a gente trabalhava muito para não gerar resultado proporcionalmente ao quanto a gente trabalhava. E essa é a minha maior frustração desses últimos 6 meses, assim. A Lê veio aqui e perguntou, João, o que te dói? Eu assim, cara, eu trabalhar muito e não gerar o resultado proporcional. Não que a gente gerasse pouco resultado, mas não era proporcional ao quanto a gente trabalhava. Então esse erro me doeu bastante. Me doeu bastante. Cara, acho que Cara, eu vou terminar esse podcast assim. assim, Foi baixando a frequência nessa e assim, gente. Mas, João, eu quero, na verdade, te agradecer pelo compartilhamento, por tu conseguir expor isso pra gente. Acho que em nome da audiência, trazer isso aqui, acho que é algo muito rico, porque é muito difícil. Sim. As pessoas não expõem isso nas redes, né? Verdade. A gente
vive num conto de fadas hoje em dia. Rede social é tudo muito bonito, mas é aquele famoso clichê de hoje em dia, né? Quem vê cara não vê corre. Então, acho que é importante a gente trazer esses erros para as pessoas não cometerem os mesmos erros e para a gente demonstrar que mesmo a gente tendo um processo, a gente às vezes falha e a gente tá de olho nisso para conseguir contornar. Né? Sim, e todos esses erros aqui foram mapeados, e foram corrigidos e alguns estão sendo corrigidos, né? Então esse é o ponto principal. Maravilha. Então, é isso. Sem tocar o sino, sem prazer inenarrável, a gente encerra esse episódio dramático.